22 divisões blindadas alemãs permaneceram paralisadas. Mais de 150 mil soldados do Terceiro Reich, o equivalente à população inteira de uma cidade europeia, ficaram aguardando um inimigo que nunca chegaria. Enquanto as praias da Normandia eram encharcadas de sangue aliado, o exército mais temido do mundo esperava por fantasmas. E o arquiteto dessa paralisia não era um general condecorado. Não era um estrategista formado em academias militares. Era um criador de galinhas espanhol que nunca havia disparado uma única bala em combate. Juan Pujol Garcia construiu 27 espiões, 27 personalidades completas, com histórias de vida, vícios, inclinações políticas e endereços verificáveis. Um poeta indiano em Brighton, uma empresária suíça que relatava orgias em Liverpool, um garçom gibraltino que odiava americanos, um líder de fascistas galeses chamado Irmãos da Ordem Mundial Ariana. Nenhum deles existia, e os alemães pagaram 340 mil dólares, o equivalente a milhões hoje, para manter esse exército de sombras funcionando. Eles confiavam tanto nesse homem que pararam de enviar outros espiões para a Inglaterra. Por que arriscariam agentes reais quando já tinham o melhor informante do continente? O problema é que esse informante trabalhava para o outro lado. O mais perturbador, ele começou sozinho, sem apoio, sem treinamento, rejeitado 3 vezes pelos britânicos que tentou ajudar. Então ele decidiu que, para ser útil aos aliados, primeiro precisaria se tornar indispensável para os nazistas. E funcionou. Este é o arquivo de um homem que foi condecorado por Hitler e pelo rei da Inglaterra. Um fantasma que fingiu a própria morte por 36 anos. Um mentiroso profissional que chorou sobre túmulos de soldados, dizendo que não havia feito o suficiente. Barcelona, 1912. Juan Pujol Garcia nasceu no dia 14 de fevereiro. Ironicamente, o Dia dos Namorados. Em uma família que carregava 2 Espanhas dentro de si. Seu pai era um empresário liberal, dono de uma fábrica de corantes, que acreditava na liberdade individual acima de tudo. Sua mãe vinha de uma linhagem católica rígida da Andaluzia, onde a disciplina era mais importante que o afeto. Essa dualidade o moldou. Pujol cresceu desconfiando de qualquer autoridade que exigisse obediência cega. Passou por escolas administradas por monges. Foi enviado para colégios internos. Terminou estudando algo que ninguém esperaria de um futuro espião: avicultura, a criação de galinhas. Nada em sua juventude sugeria o que ele se tornaria. Então, veio a Guerra Civil Espanhola. 1936. A Espanha se partiu ao meio. De um lado, os republicanos apoiados pela União Soviética. Do outro, os nacionalistas de Francisco Franco, apoiados pela Alemanha nazista e pela Itália fascista. Era impossível ficar neutro, e Pujol foi convocado. Primeiro ele lutou pelos republicanos. Durou pouco. Ele testemunhou a desorganização econômica do lado comunista. Viu sua própria irmã ser detida por patrulhas de controle. Observou como o sistema tratava famílias comuns como suspeitas até que provassem sua lealdade. Desenvolveu uma repulsa visceral por aquele modelo. Então ele fugiu. Foi preso brevemente. Conseguiu desertar. Atravessou para o outro lado, os nacionalistas de Franco, e descobriu que o fascismo era igualmente repulsivo. Ordens arbitrárias, execuções sumárias. Um coronel que o mandou para a prisão por pura antipatia pessoal. Pujol emergiu da Guerra Civil com uma distinção única. Havia servido nos 2 lados do conflito sem jamais ter disparado uma única bala por qualquer causa. Não por covardia. Por convicção. Ele não acreditava em nenhum dos dois. E essa experiência, esse laboratório de sobrevivência em meio a ideologias radicais, ensinou-lhe algo que seria fundamental para sua missão futura: a arte da camuflagem social. Como parecer leal sem ser. Como dizer o que os outros querem ouvir. Como existir em um sistema sem pertencer a ele. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, em 1939, Pujol estava em Madrid. Trabalhava em um hotel. Observava os jornais.
e chegou a uma conclusão que mudaria a história. O nazismo era a maior ameaça que a humanidade já havia enfrentado. Ele decidiu que precisava fazer algo. Não tinha treinamento militar, não tinha conexões políticas, não tinha nada além de uma convicção inabalável de que precisava contribuir para a derrota de Hitler. Em 1941, Juan Pujol Garcia foi até a embaixada britânica em Madrid. Ofereceu seus serviços como espião. Foi rejeitado. Os britânicos acharam que ele era insignificante demais. Ou pior, um possível agente provocador. Ele tentou novamente em Lisboa. Rejeitado. Tentou uma terceira vez. Rejeitado. 3 recusas. Qualquer pessoa normal teria desistido. Mas Pujol não era uma pessoa normal. Ele era um homem que havia sobrevivido a 2 ditaduras, fingindo lealdade a ambas. E então ele teve uma ideia absurda, perigosa, completamente insana. Se os britânicos não o queriam como aliado, ele se tornaria tão valioso que eles não teriam escolha. Para ser útil aos aliados, primeiro ele precisaria se tornar indispensável para os nazistas. Ele iria se infiltrar na inteligência alemã, sozinho, sem apoio, sem rede de segurança. E foi exatamente isso que ele fez. A Abwehr, o serviço de inteligência militar alemão, tinha escritórios em Madrid. Pujol entrou pela porta da frente. Ele se apresentou como um funcionário do governo espanhol, com acesso diplomático e uma devoção fanática pela causa nazista. Havia estudado a retórica fascista por meses. Sabia exatamente o que dizer, que tom usar, quais palavras escolher. Seu manipulador inicial foi um homem chamado Friedrich Knapp-Ratey, codinome Frederico. Um oficial alemão que ficou impressionado com o entusiasmo ideológico daquele espanhol eloquente. Frederico mordeu a isca. Pujol recebeu treinamento básico em escrita secreta. Como usar tinta invisível, como codificar mensagens. Recebeu também uma quantia substancial em dinheiro e recebeu uma missão: viajar para a Inglaterra, estabelecer-se em solo britânico, recrutar uma rede de espiões. Ele aceitou tudo e nunca foi para a Inglaterra. Em vez disso, Pujol mudou-se para Lisboa, Portugal. Alugou num quarto e começou a escrever. A partir de um exemplar do Guia Azul da Grã-Bretanha, um livro turístico comum, de horários de trens, jornais ingleses comprados em bancas e cinejornais, assistidos em cinemas locais, ele começou a enviar relatórios detalhados aos alemães, simulando sua presença em solo britânico. Relatórios que descreviam movimentos de tropas, posições de navios, conversas ouvidas em pubs, tudo inventado. Mas os detalhes eram tão ricos. O custo exato das passagens de trem, descrições geográficas precisas extraídas dos guias turísticos, horários de funcionamento de estabelecimentos, que a Abwehr aceitou tudo sem questionar. E então Pujol deu um passo além. Ele começou a inventar agentes. Se ele estava supostamente na Inglaterra, precisava de ajudantes, informantes, uma rede. Então ele criou um empresário luso-brasileiro em Liverpool, que monitorava comboios no Atlântico. Um funcionário no Ministério da Informação que vazava rumores sobre a moral britânica. Um garçom gibraltino com sentimentos anti-americanos. 27 agentes fictícios no total. Cada um com uma história de vida. Cada um com motivações próprias. Cada um com um estilo de escrita diferente. Porque Pujol sabia que os alemães analisariam os padrões linguísticos. Havia Stanley, líder de um grupo de fascistas galeses chamado Irmãos da Ordem Mundial Ariana. Havia Rags, um poeta indiano estacionado em Brighton que enviava observações artísticas que escondiam informações militares. Havia a senhora Gerbers, uma empresária suíça que relatava orgias e decadência moral em Liverpool. Exatamente o tipo de coisa que os nazistas esperavam ouvir sobre os britânicos. Pujol alimentava os preconceitos alemães, e eles devoravam cada mentira. Mas ele cometeu erros. Em uma mensagem famosa, relatou ter encontrado homens em Glasgow que fariam qualquer coisa por 1 litro de vinho. O problema? O Reino Unido usava o sistema imperial, quartilhos,
não litros. E a classe operária escocesa preferia cerveja ou uísque. Vinho era coisa de elite. Um erro óbvio que os alemães não perceberam, porque eles também não conheciam a cultura britânica. Enquanto isso, em Bletchley Park, o centro de decodificação britânico que operava o sistema Ultra, os analistas começaram a interceptar mensagens alemãs sobre um agente incrivelmente produtivo, operando em solo inglês. Um espião chamado Alaric, que estava fornecendo informações valiosas. O MI5 entrou em pânico. Havia um infiltrado nazista na Inglaterra, e eles não conseguiam encontrá-lo. Caçaram por meses. Não acharam ninguém, porque não havia ninguém para achar. O espião mais valioso da Alemanha nazista estava sentado em um quarto de hotel em Lisboa, inventando tudo a partir de guias turísticos. A revelação veio através de Araceli Gonzalez, a esposa de Pujol. Desesperada com a situação precária em que viviam, ela contatou o adido naval americano em Lisboa. E finalmente os britânicos entenderam o que estava acontecendo. Aquele infiltrado não era um inimigo. Era um aliado que eles haviam rejeitado 3 vezes. Em abril de 1942, Juan Pujol Garcia foi levado para Londres. Recebeu o codinome Garbo, uma referência à atriz Greta Garbo pela sua extraordinária capacidade de atuação. E foi integrado ao Comitê 20, a organização responsável pelo sistema Double Cross. O objetivo do Double Cross era simples: capturar todos os agentes alemães no Reino Unido e transformá-los em fontes de desinformação. Pujol não precisou ser capturado. Ele já estava do lado certo. Seu parceiro designado foi Thomas Harris, um oficial do MI5 de herança anglo-espanhola. A química entre os dois foi instantânea. Harris tinha formação artística, entendia narrativa, entendia personagens. Juntos, eles transformaram a rede fictícia de Pujol em uma obra-prima da ficção aplicada. Passavam horas desenvolvendo as personalidades de cada subagente, criando histórias de fundo, inventando conflitos internos. Quando um agente precisava morrer, eles plantavam obituários falsos em jornais locais para serem interceptados pela inteligência alemã. Os nazistas nunca desconfiaram. Pelo contrário, eles confiavam tanto em Alaric que pararam de enviar outros espiões para a Inglaterra. Por que arriscar quando já tinham a melhor rede do continente? Estima-se que o Terceiro Reich tenha pago cerca de $340 mil para manter o exército fantasma de Garbo funcionando, o equivalente a milhões em valores atuais. Dinheiro que foi usado pelo MI5 para financiar a própria operação contra eles. Mas havia um problema. Araceli, a esposa de Pujol, estava destruída. Vivia em uma casa no norte de Londres com 2 filhos pequenos. Estava proibida de socializar com a comunidade espanhola por razões de segurança. Detestava a comida britânica de racionamento de guerra. Macarrão demais e peixe de menos, ela reclamava. Em 1943, ela atingiu o limite. Ameaçou ir à embaixada espanhola. Ameaçou revelar tudo. Ameaçou destruir a operação inteira se não pudesse voltar para casa com seus filhos. Isso colocava em risco não apenas a vida de Pujol, colocava em risco todo o planejamento aliado para o dia D. A solução foi cruel. Harris e Pujol encenaram uma prisão falsa. Convenceram Araceli de que o marido havia sido detido pelo MI5 como resultado direto das ameaças dela. Levaram-na ao centro de detenção Campo 020, onde ela viu Pujol em estado deplorável, supostamente aguardando execução. Ela assinou uma declaração, jurando nunca mais colocar em risco o trabalho dele. E nunca soube que tudo era mentira. O maior espião da guerra havia enganado a própria esposa para salvar o mundo. Em 1944. Os aliados estavam planejando a maior invasão militar da história. Mais de 150 mil soldados cruzariam o Canal da Mancha para libertar a Europa. Navios suficientes para cobrir uma área do tamanho de 200 campos de futebol. Aviões em quantidade que escureceriam o céu por horas. Mas havia um problema.
Os alemães sabiam que a invasão estava chegando. A única dúvida era onde. A costa francesa tinha centenas de quilômetros de praias possíveis. O alto comando alemão acreditava que o ataque viria pelo Pas-de-Calais, o ponto mais estreito do canal, a apenas 35 quilômetros da Inglaterra. Era o caminho mais curto, o mais lógico. Os aliados escolheram a Normandia, mais longe, mais difícil, mas menos defendida. O problema era convencer os alemães de que estavam errados sem revelar que estavam certos. Entrou em cena a Operação Fortitude. O objetivo era criar um exército fictício tão convincente que Hitler manteria suas melhores tropas no Pas-de-Calais, mesmo depois que a invasão começasse na Normandia. E o homem encarregado de vender essa mentira foi Juan Pujol Garcia. Garbo informou aos alemães sobre o Fusag, o primeiro grupo de exércitos dos Estados Unidos. 11 divisões completas, tanques suficientes para esmagar qualquer resistência, e lideradas por ninguém menos que o general George S. Patton, o comandante mais temido pelos nazistas. O Fusag era completamente fictício, mas Garbo o descreveu com tanto detalhe: movimentos de tropas, posições de acampamentos, conversas captadas por seus agentes, que os alemães acreditaram estar diante da força principal aliada. Entre janeiro e junho de 1944, Pujol enviou mais de 500 mensagens de rádio. Algumas noites eram mais de 20 transmissões, cada uma reforçando a existência de um exército que nunca pisou em solo algum. Então chegou o dia. 6 de junho de 1944. Dia D. Os aliados autorizaram Garbo a enviar uma mensagem informando que o desembarque na Normandia estava começando. A ideia era manter sua credibilidade. Ele seria o primeiro a reportar, provando que seus agentes eram confiáveis. Mas a mensagem chegaria tarde demais para os alemães reagirem. O plano era perfeito, exceto por um detalhe. O operador alemão em Madrid não estava ouvindo às 3 da madrugada, o horário agendado. Silêncio. Pujol só conseguiu transmitir a mensagem às 8 da manhã, quando as primeiras ondas de soldados já estavam morrendo nas praias. A informação chegou tarde demais. Qualquer espião normal teria entrado em pânico. Garbo viu uma oportunidade. Ele enviou uma mensagem furiosa a Abwehr. Expressou seu nojo absoluto pela incompetência e preguiça do operador alemão, que havia ignorado um alerta vital. Exigiu explicações. Ameaçou reconsiderar sua colaboração. Os alemães pediram desculpas. Formalmente, elogiaram seus relatórios como magníficos e prometeram que nunca mais aconteceria. Mas o golpe decisivo veio 3 dias depois, 9 de junho de 1944. Garbo enviou um longo relatório detalhando que, apesar da força do desembarque na Normandia, as melhores divisões aliadas ainda não haviam sido mobilizadas. O Fusag de Patton permanecia intacto no sudeste da Inglaterra, pronto para atacar o verdadeiro objetivo, Pas-de-Calais. A Normandia era apenas uma diversão. O relatório foi levado diretamente a Adolf Hitler. E Hitler acreditou. O Führer ordenou pessoalmente que o 15º Exército Alemão permanecesse estacionado no norte da França para repelir a invasão real que nunca viria. 22 divisões, o equivalente a mais de 150 mil soldados. Peso combinado, superior a 5 mil elefantes adultos em equipamento militar. Tanques Panzer, artilharia pesada, as melhores unidades blindadas do Reich, todas paralisadas, por semanas. Enquanto os aliados lutavam para expandir sua posição na Normandia, as forças alemãs que poderiam tê-los esmagado ficaram esperando fantasmas a 300 quilômetros de distância. Quando finalmente perceberam a verdade, era tarde demais. A cabeça de ponte estava estabelecida. A libertação da Europa havia começado. Em 29 de julho de 1944, Juan Pujol Garcia recebeu a Cruz de Ferro de segunda classe do Terceiro Reich. A condecoração foi autorizada pessoalmente por Adolf Hitler por seus serviços extraordinários à causa nazista. Meses depois, ele recebeu a Ordem do Império Britânico do rei George VI.
o único homem na história a ser condecorado por ambos os lados de uma guerra mundial. Mas a guerra terminou, e Garbo se tornou um problema. Redes nazistas remanescentes poderiam descobrir sua traição. Agentes alemães sobreviventes poderiam querer vingança. O MI5 decidiu que a solução mais segura era fazer Juan Pujol Garcia desaparecer. Em 1949, circulou a notícia de que ele havia morrido de malária em Angola. Algumas fontes diziam Moçambique. Outras mencionavam uma picada de cobra. Sua primeira esposa e filhos na Espanha choraram sua morte. Enquanto isso, Pujol estava vivo, na Venezuela, com um novo nome, uma nova vida, uma nova família. Ele se casou novamente, teve mais 3 filhos, trabalhou como professor de inglês para funcionários de uma empresa de petróleo. Depois abriu uma papelaria chamada La Casa del Regalo, em Caracas. 35 anos de silêncio, até que um historiador britânico chamado Nigel West começou a investigar os arquivos. Seguiu pistas, recusou-se a aceitar que Garbo havia morrido na África. Em 1984, West encontrou Juan Pujol Garcia em Caracas, vivo, vendendo cadernos. A revelação foi um choque global. Os filhos do primeiro casamento descobriram que o pai, que acreditavam morto há décadas, estava vivo o tempo todo. Pujol retornou a Londres. Foi recebido por ex-colegas do MI5. Assinou o livro de visitas do Palácio de Buckingham. Foi tratado como o herói que era. E então ele foi à Normandia. 40 anos depois do desembarque, caminhou entre as lápides brancas do cemitério americano. Milhares delas, fileiras que se estendiam até onde a vista alcançava, cada uma representando um jovem que nunca voltou para casa. Veteranos americanos e britânicos o reconheceram, agradeceram, disseram que deviam suas vidas ao trabalho dele. Garbo foi visto chorando entre os túmulos, murmurando palavras que poucos ouviram. Não fiz o suficiente. Juan Pujol Garcia morreu em Caracas, em 1988. Tinha 76 anos. Sofreu um acidente vascular cerebral. Foi enterrado em Choroní, uma cidade costeira da Venezuela, onde viveu seus últimos anos, como dono de uma papelaria chamada La Casa del Regalo. Seus vizinhos o conheciam como um comerciante pacato, um homem gentil que dava aulas de inglês para funcionários de uma empresa de petróleo. Nenhum deles sabia que estavam comprando cadernos de um fantasma. A pergunta que permanece não é como ele enganou os nazistas. É mais perturbadora do que isso. A pergunta é: quem era Juan Pujol Garcia quando não estava interpretando ninguém? Ele foi soldado republicano, depois nacionalista, depois nazista convicto para os alemães, depois herói britânico, depois morto em Angola, depois comerciante venezuelano com uma nova família que não sabia de nada. Quantas máscaras um homem pode usar antes de esquecer qual era o rosto original? Quando visitou os cemitérios da Normandia, em 1984, 40 anos depois do desembarque, ele foi visto chorando entre as lápides brancas, murmurando que não havia feito o suficiente. Talvez essa fosse a única verdade que ele não conseguia fingir.